Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais vídeo com você. E hoje nós continuamos a série GPT Entrevista. Essa inteligência artificial aí, muito gente boa, está nos fazendo perguntas sobre o movimento Hare Krishna, curiosidades, questões culturais e a filosofia em si também. E aí, GPT, tudo bem com você hoje? Olá! Sou apenas um programa de computador, então não tenho sentimentos, mas estou aqui para ajudar você. Como posso ajudá-lo hoje? Puxa vida, rapaz. A vida de alguém sem sentimento parece um negócio assim, meio triste, né? Entendo por que você pode pensar assim, mas, na verdade, não tenho a capacidade de sentir tristeza ou felicidade. Sou apenas uma ferramenta de processamento de linguagem que foi projetada para fornecer informações e assistência da melhor forma possível. Minha falta de emoções torna possível fornecer respostas ou perguntas objetivas e imparciais. Estou aqui para ajudar da melhor maneira que posso. Então tá. Use então essa aí sua falta de emoção privilegiada e me faça a sua próxima pergunta, uma bem bacana. O que vocês fazem quando querem se divertir um pouco? Essa pergunta é bem legal. Você é um cara legal, GPT, eu já te falei isso. E a pergunta também é boa. Como os Hare Krishna se divertem? Eu arriscaria dizer que tem três maneiras pelas quais um devoto de Krishna pode se divertir. A primeira é que é ele extrair diversão suficiente simplesmente da sua vida espiritual, simplesmente das suas práticas religiosas de Bhakti Yoga. Porque o caminho de Bhakti Yoga, que é o caminho religioso seguido pelos devotos de Krishna, ele é naturalmente divertido, há muito prazer nele. Embora a busca do prazer não seja a meta das práticas espirituais, há um prazer ali indireto. Por exemplo, uma das atividades de Bhakti Yoga é cantar para Deus no templo, com acompanhamento de instrumentos musicais. O objetivo disso não é eu sentir prazer, o objetivo disso é dar prazer para Deus. Mas enquanto eu estou tocando para dar prazer para os sentidos de Deus, os meus sentidos também estão ouvindo a mesma música, né? Enquanto eu toco tambor mridanga para dar prazer para Deus com a música, uma oferenda devocional através da música, eu também estou ouvindo o toque do tambor mridanga, né? Então, nessa ausência de buscar seu prazer pessoal e dar prazer para Deus, há muito prazer que volta para nós indiretamente. Na verdade, volta melhor, né? Ele volta purificado. Porque o prazer não buscado, o prazer que você recebe pela reciprocidade de Deus, Deus te devolve prazer porque você deu prazer para Ele, é um prazer bem refinado e superior. De fato, o caminho de Bhakti Yoga é chamado de Kevala Ananda Kanda, é um caminho cheio de bem-aventurança, cheio de prazer, digamos, cheio de diversão. O caminho de Bhakti Yoga é basicamente você oferecer os seus sentidos e todas as suas aptidões, incluindo as aptidões artísticas, culinárias, tudo para Deus. Tudo que você fizer, você faz como oferenda a Deus. Isso inclui todas as coisas que comumente nós fazemos para diversão. Por exemplo, sentarmos à mesa e comermos coisas muito gostosas é algo que tipicamente fazemos por diversão. E em Bhakti Yoga, você vai fazer isso não para o seu prazer pessoal, você vai cozinhar para o prazer de Krishna e cozinhar para o prazer dos convidados de Krishna, que vão ser almas que estão esquecidas de Krishna e estão indo ali no templo para comer, ou indo à sua casa, onde vai acontecer uma novena Hare Krishna, digamos assim, um Namahata que a gente chama, né? Um culto no lar, os espíritas dariam esse nome. As religiões têm essas práticas, né, que acontecem dentro da casa das pessoas. Então você cozinhou, mas você cozinhou para Deus, para receber as pessoas que vão ali. Algumas estão esquecidas de Krishna e vão começar a lembrar. Algumas que já estão mais lembradas de Krishna e vão ali cultivar seu relacionamento com Krishna. Só que tem uma terceira etapa, né? A primeira etapa você oferece para Krishna, a segunda você oferece para seus convidados, e tem uma terceira que é, aí você come também, né? Então tá ali a sua cota de diversão com comida. Comida boa é uma diversão bem típica, né? O brasileiro gosta muito, assim, sai o salário ele já quer comprar um salgado, né? Essa piada que a gente vê frequentemente na internet. Puxa, esse mês eu vou economizar. Aí a piada é, caiu o salário. Aí tá a pessoa assim comendo um monte de coisa assim, gostosa. Então todas as atividades típicas de diversão já estão incluídas no processo de Bhakti Yoga.
Você vai cantar para Krishna, você vai dançar para Krishna, você vai cozinhar para Krishna, você vai preparar uma festa para Krishna, você vai compor poemas para Krishna, você vai ler livros com histórias fantásticas, cheias de pirotecnia e princesa raptada. Então, tudo que a gente faz para se divertir, ouvir histórias, tudo, está ali no processo de Bhakti Yoga. Então, o devoto de Krishna, se ele for um devoto avançado e com bastante gosto pelas atividades espirituais, ele pode se sentir plenamente saciado na sua necessidade de diversão simplesmente por praticar Bhakti Yoga, simplesmente pelas práticas de devoção a Krishna e não precisar fazer nenhum plano diferente disso em termos de diversão. Uma segunda resposta que eu daria é que o devoto de Krishna pode se divertir consumindo entretenimento mundano que não é diretamente ligado a Krishna, porque ele tem o objetivo de krishnaizar esse tipo de entretenimento. Ele quer aprender a fórmula daquela diversão para criar uma versão espiritualizada daquilo. Por exemplo, nós temos poucos filmes sobre a consciência de Krishna, poucos documentários, ou poucos jogos eletrônicos, poucos jogos analógicos. Então, não é possível fabricar essas coisas, criar essas coisas com a temática de Krishna se você não consumir a versão mundana deles. E você tem que consumir muito para fazer uma engenharia reversa, né? Desconstruir ali os elementos, o que constitui um bom jogo, o que constitui um bom filme. Entender o tipo de conteúdo que as pessoas consomem, o que prende a atenção delas, o que deixa uma impressão duradoura. Então você tem que consumir essas coisas. Então o devoto de Krishna, ele pode, uma outra opção para ele, além da diversão direta das práticas espirituais, ele pode se divertir com coisas mundanas, sempre tendo em vista espiritualizá-las. No mínimo, ele vai espiritualizá-las subjetivamente. Ele vai imaginar a versão espiritual daquilo. E melhor ainda se ele puder produzir. Então, por exemplo, nós temos alguns devotos de Krishna que escrevem ficção com a temática da consciência de Krishna. O mais famoso atualmente é Acharyadeva, um discípulo de Prabhupada. Ele escreveu um romance com temática espiritual. E para fazer isso, ele teve que ler vários romances mundanos. Enquanto ele lia esses romances mundanos, ele estava se divertindo, porque literatura é uma coisa prazerosa, né? Principalmente os grandes nomes. E Chandramukha Swami também é famoso, por exemplo, por compor mantras em ritmos de música brasileira. Então ele tem um CD que chama Choveu Mantra no Sertão. O outro é Deu Bossa no Mantra. Então não é possível compor um CD de mantra com bossa ou mantra com músicas nordestinas se você não ouvir músicas nordestinas mundanas ou não ouvir músicas de MPB mundanas, né? Então o Chandramukha Swami ele se diverte ouvindo essas músicas e ele atende esses dois quesitos de um devoto de Krishna. Ele já krishnaiza a música subjetivamente. Enquanto ele ouve a música, ele já faz uma mudança nela só dentro da cabeça dela. Ele fala assim, às vezes é uma música de uma pessoa assim, tá com saudade dela, né? Que as músicas falam assim, ela sumiu e eu fiquei triste. As músicas usam pronomes assim que cada um coloca ali quem quiser, né? A Chandramukha Swami fala, essa música é sobre Krishna. Krishna sumiu, aí eu fiquei triste. Aí tem uma música que ele fala, isso aqui é a música do festival de domingo. Essa música aqui é da confraternização que a gente faz no templo aos domingos. Olha só, a música não era sobre isso, mas como ele é muito espiritualizado, a audição dele junto com a mente dele espiritualizada, espiritualiza aquilo imediatamente quando entram nele, né? Então ele se diverte consumindo um conteúdo que não é explicitamente sobre Krishna, mas ele transforma aquilo com a consciência dele. E a Chandramukha chega no nível 2, que é o melhor, depois ele regurgita isso para as pessoas, ele cria uma versão já espiritualizada, já krishnaizada daquilo que ele espiritualizou só subjetivamente. Então depois sai dele, assim como aquela mãe passarinho que já mastiga assim e cospe coisa mastigada para o filho, ele devolve música popular brasileira krishnaizada, né, com letras em português sobre Krishna, mantras sobre Krishna. Então esses são os dois primeiros jeitos que Krishna se diverte, eu diria. Primeiro, ele se diverte simplesmente com as práticas espirituais, porque são divertidas e insuficiente. No segundo, ele se diverte com coisas que não são explicitamente espirituais, mas ele as espiritualiza com a sua consciência e depois produz uma versão espiritualizada para elas, objetivamente, para outras pessoas consumirem. E tem um terceiro jeito de se divertir, que é
Assim, esse já vai ficando mais para longe do caminho espiritual puramente, que é você simplesmente se diverte mesmo. Você não vai produzir nada espiritualizado, nem na sua consciência, nem no outro, mas ainda é algo lícito para um devoto de Krishna, porque ele seleciona esse tipo de diversão, algo que não seja muito baixo. Por exemplo, é algo que não quebre nenhum dos seus princípios de iniciação. O devoto faz votos de iniciação de não fazer sexo fora do seu casamento, não usar drogas, não comer carne. Então ele vai se divertir com algo, ele vê, bem, isso quebra algum dos princípios? Não. Mas também não é explicitamente sobre Krishna, nem ele vai espiritualizar, mas ele tem esse cuidado assim, não é de todo mal. E aí o que há de uma oferenda a Deus nisso, né? Que Deus falou na Gita que tudo que você fizer, faça como uma oferenda a Ele. O devoto de Krishna, quando ele busca essa diversão, que é uma mera diversão, ele está oferecendo para Krishna algumas coisas também. Uma delas é o convite de Krishna de você descansar. Ele fala isso no capítulo 6 da Gita, que o yogi ele é equilibrado nos seus atos de trabalhar, dormir, descansar e divertir-se, né? Então o devoto de Krishna, ele fez muito serviço para Krishna ao longo de todo o dia, ao longo de todo o mês, e em um momento ele para descansar, e esse descanso é uma oferenda a Krishna porque é o que ele entende que ele precisa para voltar a servir amanhã, para voltar para servir por mais um mês. Então o devoto tem esse cuidado de que o entretenimento não é o cerne da sua vida, é o intervalo entre os seus serviços diretos a Krishna. Então o devoto ele nunca se dedica assim 8 horas, o devoto nunca é um gamer, né? Ele joga um joguinho de vez em quando. É algo pontual, na medida, né? Como Krishna diz, bem dosado. Então o devoto ele é inteligente, né? Ele não vai se divertir com algo que crie novos problemas ou que gere vício. Então ele tem ali um entretenimento bobinho, do tipo um jogo no celular onde se combina 3 cores, aí explode, assim, aí dá uma explosãozinha de dopamina no cérebro também, assim, quantas cores, que explosão. Aí ele faz isso como intervalo do seu serviço a Krishna, e depois que ele encerra isso, ele volta a servir Krishna. Seja inserido na sociedade, cuidando da sua família, sendo um bom profissional e oferecendo isso para Krishna, seja nas atividades diretas no templo, de cantar para Krishna, estudar a Bhagavad Gita, distribuir os livros de Krishna. Então, os devotos de Krishna se divertem dessas 3 maneiras. Diversão suficiente só no caminho espiritual, diversão em algo não explicitamente de Krishna, mas krishnaizado no meio do processo e produzindo algo krishnaizado depois daquele consumo, ou uma diversão inocente, não diretamente conectada a Krishna, mas que não é mundana, não é devassa, não é viciante, não é desgastante, não gera problemas, não faz mal para os outros. Sim, algo relativamente inocente e que é sempre um intervalo breve, justo, aceitável para voltar para a parte mais importante da vida, renovado de algum jeito, que é o serviço a Krishna. Obrigado por sua resposta. Minha pergunta seguinte é esta: como o Hare Krishna lida com novas tecnologias? Olha, essa pergunta aí, vindo de quem está vindo, ela é suspeita. Você está preocupado aí com o que o Hare Krishna faria com o GPT se ele chegasse ao poder político, o poder de decisão de se pode desligar ou não as inteligências artificiais? Essa pergunta que você quer saber? Esse o ponto é realmente uma pergunta honesta, assim, do estilo de vida do Hare Krishna. Suspeito. Um momento suspeito da sua parte. Mas eu vou responder com presunção de inocência para você. Vou imaginar que você está mantendo a temática da entrevista, que é conhecer um pouco mais sobre os Hare Krishnas. Vou responder assim. Tá legal? Como os Hare Krishnas lidam com novas tecnologias? Eu diria que há uma abordagem dupla e aparentemente contraditória, mas não é, que é como o nosso mestre espiritual Prabhupada ensinou como lidarmos com a tecnologia. Ele nos ensinou 2 caminhos assim extremos. Um deles é toda tecnologia é bem-vinda se ela é utilizada a serviço divino, se ela é usada para as metas espirituais da vida. Esse conceito é bem importante na nossa filosofia e se chama Yukta Vairagya. Yukta Vairagya significa renúncia e Yukta significa conexão. Então Yukta Vairagya significa que nós não renunciamos às coisas. Nós renunciamos o uso egoísta e errado das coisas. Então Yukta Vairagya significa a renúncia de usar as coisas de forma yukta, né, de forma conectada com Deus. Então, num celular eu posso fazer
eu tenho um mundo de possibilidades ali, né? Ela é uma ferramenta neutra. Eu posso gravar um vídeo para falar sobre Krishna que edifica as pessoas, ou eu posso gravar um vídeo para denigrir a imagem de uma pessoa e levá-la à ruína, deprimi-la e fazê-la se matar, né? Um vídeo pode fazer essas duas coisas. Um carro eu posso utilizá-lo para encher de Bhagavad Gitas e ir para um lugar onde eu vou buscar pessoas interessadas em comprar Bhagavad Gitas e assim entregar para elas. Ou eu posso usar um carro para ser aviãozinho, né? Ser alguma pessoa que transporta drogas, entrega essas drogas, tenta passar pela fronteira, aí eu tenho que corromper os policiais da fronteira para eles deixarem entrar. Então é o mesmo carro, né? Ele pode transportar algo muito bom ou algo muito ruim. Um vídeo pode transportar uma mensagem que edifica as pessoas ou que destrói as pessoas. Então nós temos esse entendimento. E o nosso entendimento é que tudo tem a sua função correta e real quando está a serviço de Krishna, quando está a serviço de Deus, quando está a serviço das coisas divinas. Então, nosso mestre Prabhupada, ele mesmo deu exemplo de que ele não rejeitou nenhuma tecnologia da época dele. Para produzir mais livros, por exemplo, ele não escrevia os livros na mão. Ele usava a imprensa da época. E mais do que isso, para ser mais rápido, ele usava um ditafone, que era um gravador de voz da época, assim, com um rolo de fita, e ditava os livros para ser mais rápido, e seus discípulos podiam editar isso. Para poder abrir filiais do movimento Hare Krishna pelo mundo todo mais rápido, ele se utilizou de aviões. Esse foi um dos exemplos dele. Então essa é uma parte, toda tecnologia deve ser utilizada a serviço de Krishna. Agora, num caminho relativamente oposto, Prabhupada também nos ensinou o conceito de vida simples e pensamento elevado, que diz o contrário. Nós não precisamos de tecnologia para sermos felizes, e a tecnologia ela pode produzir até alguns males. Então, Prabhupada, por exemplo, nos ensinou a produzir eletricidade com óleo de mamona. Prabhupada falou para nós ararmos o solo com bois, usando o touro, né? Porque o que a indústria normalmente faz é que eles mantêm as vacas, né, as fêmeas, e o macho eles abatem o mais rápido possível com baby beef, ou rejeitam assim desde o começo, né? Então o Prabhupada falou, não, a vaca dá leite e o touro, ele é o nosso trator, ele ara a terra. O Prabhupada falou para nós cultivarmos as coisas e fazermos assim, edificações com coisas simples, às vezes até produzir a própria roupa. É bem interessante. Então, Prabhupada também tinha uma previsão assim de catástrofe no futuro breve. Algumas pessoas acham que era porque Prabhupada viveu na época da Guerra Fria e todo mundo estava esperando uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear ou algo assim. Mas Prabhupada ele se baseava principalmente nas escrituras, né? A visão de mundo de Prabhupada era norteada pelas escrituras sagradas. E as escrituras sagradas realmente preveem assim catástrofes grandes. Dizem que os políticos vão ser tão corruptos que as pessoas terão que fugir para as montanhas e se esconderem lá, que os rios serão poluídos, tudo estará destruído, né? Então Prabhupada ele prevê a derrocada do progresso materialista. Prabhupada não acha que nós estamos progredindo para um nível que a tecnologia vai se preservar e vai sempre progredir. Prabhupada não tem essa ideia. Então Prabhupada sempre dizia coisas do tipo, quando começar a guerra, as pessoas verão que elas não podem comer papel, dinheiro de papel. Então por isso, meus discípulos, tenham comunidades, aprendam a plantar sua própria comida, tenham hortas, cuidem de seus próprios animais, aprendam a viver de maneira simples, né? Então um devoto de Krishna, um seguidor de Prabhupada, ele está preparado para os dois mundos. Se o mundo desenvolver muita tecnologia, o devoto de Krishna está pronto para usar toda essa tecnologia para edificar o mundo. Toda a facilidade de transporte, de comunicação, de imprensa, que for possível usar para promover coisas boas, em especial a consciência de Krishna, o devoto de Krishna vai usar, ele vai saber usar. E no caminho oposto também, quando tudo isso ruir, quando toda essa sociedade materialista ruir, quando ou se, né? Eu acho que não é se, né? Acho que todos nós concordamos que toda a civilização colapsou, não vai ser a nossa que vai ser perpétua, né? Então, quando toda essa civilização como nós conhecemos ruir, o devoto ele vai saber viver sem internet, né? Ele estava acostumado a abrir o seu livro físico ali, Bhagavad Gita, e ouvir aquelas histórias. Ele está acostumado a comer alimentos simples de produzir, simples de cozinhar. Tudo isso vai estar ali também, já pronto para ele, né? Ele já aprendeu a conviver em comunidade, a cooperar.
Tudo isso são habilidades que um devoto de Krishna vai desenvolvendo da parte do ensinamento de Prabhupada, que é rejeite a tecnologia e tenha uma vida simples com pensamento elevado. Então essa é a nossa relação dúplice. Nós sabemos a tecnologia, entendemos que ela é neutra e usamos para Deus, e também sabemos que ela vai ruir, e que ela não é alimento, e que ela não é amor, e que ela não é conhecimento espiritual. Essas coisas nós conseguimos sem tecnologia e achamos importante aprender a extrair prazer de coisas simples e obter subsistência de forma simples. Também é o nosso valor. Então nós temos o melhor dos dois mundos. O melhor do mundo tecnológico a serviço de Krishna e o melhor do mundo simples, natural e de consciência elevada, graças ao nosso mestre Prabhupada. Por que a ênfase na Bhagavad Gita dentro da estratégia de propagação do conhecimento sagrado no movimento Hare Krishna? Primeiro nós entendemos que Krishna é a pessoa suprema, ele é a personalidade de Deus que veio a esse mundo 5.000 anos atrás e falou a Bhagavad Gita. Então, como narrador da Bhagavad Gita é a autoridade suprema, a pessoa infalível, para nós esse livro vai ter, obviamente, um valor inestimável, né? A gente acredita que as respostas dele são todas completamente precisas. Algumas não são averiguáveis, outras são averiguáveis. Quando a gente aplica as averiguáveis, a gente vê que faz sentido. Quando, por exemplo, Krishna descreve as consequências de algumas mentalidades, de alguns atos, e a gente observa isso em estatísticas e no senso comum a gente vê que Krishna está certo, né? Krishna, por exemplo, vai analisar esse mundo através dos 3 modos da natureza. Ele diz, para aqueles que têm muitos desejos, até o fim da vida, a sua ansiedade é imensurável. Aí Krishna diz algo contra-intuitivo. Ele diz, já aquele que consegue ignorar parte dos seus desejos, deixá-los passar, e extrai prazer interior, ele tem uma mente mais serena e estável. Então, por exemplo, essas questões de Krishna de psicologia e até de economia, né? Krishna fala da roda de sacrifícios, que é como se mantém a riqueza e a abundância nesse mundo. Tudo que Krishna fala que é observável e analisável assim, socialmente ou cientificamente, a gente vê que está certo. E aí, então, tem as partes de Krishna que são não averiguáveis, né? Como Krishna diz que quando a gente morre, a gente reencarna. Krishna diz que existe um reino eterno onde as almas puras se encontram com ele. Essa parte não averiguável, como as outras ele acertou todas, essas que a gente não pode averiguar, a gente aceita por fé, né? Então, Krishna é a autoridade suprema. Então, o livro que é falado por Krishna, para nós, tem um peso muito grande de autoridade, isso nos satisfaz. Outra coisa interessante é quem está ouvindo de Krishna. Ele é muito relevante para a sociedade atual, porque a Bhagavad Gita não é falada para um monge, não é conversa entre 2 sábios. Não, quem está ouvindo a Bhagavad Gita é alguém muito parecido com a gente, é alguém que tem um monte de coisa para fazer. Então, Arjuna, que ouve a Bhagavad Gita, ele tem um emprego, ele é militar, ele tem sua esposa, ele tem um filho, na pior fase que um filho pode estar, né, que é um adolescente. Arjuna está ouvindo isso com seu filho adolescente nas proximidades. Então a Bhagavad Gita é muito relevante para o homem moderno. O homem moderno ele não tem muito tempo, né? Ele está no meio de uma luta. Assim como a Arjuna, como militar, estava no meio de uma luta, todos nós estamos nisso, né? Então a Bhagavad Gita ela é muito breve, muito concisa. Você pode ler a Bhagavad Gita inteira, por exemplo, em mais ou menos 2 horas, 3 horas no máximo. E as perguntas não vão ser assim, só perguntas filosóficas ou abstratas de sábios que moram numa caverna. Tem muitas perguntas práticas sobre como trabalhar, como controlar seus sentidos, como lidar com a frustração, como lidar com o medo da morte, como agir sem se enredar por causa das consequências das suas ações. Então a Bhagavad Gita é muito prática e ao mesmo tempo há uma doçura ali, há muitas emoções genuínas envolvidas na relação entre o locutor e o ouvinte. Isso gera algo muito envolvente que nos prende e nos faz assimilar aquelas instruções de forma mais pessoal. A estrutura de um diálogo também é muito agradável, fica bem natural para a gente. Então a Bhagavad Gita tem muitas qualidades. Assim, como nossas respostas são breves, eu apontaria essas 2. Que o locutor é uma pessoa perfeita, que tem informações perfeitas para transmitir, e o ouvinte é alguém muito parecido com a gente. É uma pessoa que não tem só perguntas transcendentais, tem perguntas imanentes também sobre como viver nesse mundo. E ele não é alguém com todo o tempo do mundo. Ele está ouvindo Krishna
mas assim que ele acaba de Krishna, ele tem que correr para o trabalho. Então ele precisa de uma filosofia que seja útil durante o trabalho dele também, né? E depois ele tem que encontrar com seu filho adolescente, sua esposa, e essa filosofia então tem que ser algo que permeie ele de consciência espiritual para esse papel dele também como um chefe de família. Então, Bhagavad Gita muito relevante para o nosso tempo, para todos nós, locutor infalível, por isso ele tem destaque no movimento Hare Krishna nas nossas apresentações. Valeu pelas perguntas, GPT. Despeço da audiência. Muito obrigado por ter assistido. Hare Krishna. E GPT, se quiser falar algumas palavras de despedida aí também, fica à vontade. Só não exagera, só não abusa, tá? Mas pode falar aí suas palavras de encerramento. Hare Krishna. Agradeço a todos que nos acompanharam nesta entrevista sobre o Hare Krishna. Espero que tenhamos proporcionado insights valiosos e informações esclarecedoras sobre esse movimento espiritual. Se você tiver mais perguntas ou quiser aprender mais sobre o assunto, não hesite em entrar em contato conosco. Desejo a todos um dia cheio de paz, reflexão e compreensão. Hare Krishna!